Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar. Prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo Tenho muito prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar sem trabalhar. Prontamente, fielmente trabalhar, Em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quando há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os amas, fala-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar. Prontamente, fielmente trabalhar, Em servir tenho muito prazer, ó que prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar. prontamente, fielmente trabalhar, Sempre sem servir, que prazer, ó muito prazer. e só tu, ó crente, o poderás fazer. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual desta quinta-feira. Muito obrigado por estar conosco. Convido você a pegar a sua Bíblia para estudarmos juntos. Porém, antes vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta semana de bênçãos que nos tens dado. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações e seres tão bom para conosco. Neste momento, te pedimos que o Espírito Santo venha iluminar nossas mentes para que possamos entender a revelação da Tua Palavra, a qual te pedimos que cale fundo nos nossos corações e mentes e que, com a ajuda do mesmo Espírito Santo, nós possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iniciamos o estudo do livro de Juízes. Juízes, historicamente, se segue ao livro de Josué. Quem são os juízes? Juízes foram líderes militares e, até certo ponto, também administrativos, levantados por Deus para socorrer o povo de Israel em diversas crises porque o povo passou. Depois da morte de Josué, como os israelitas não exterminaram todos os povos da terra, o que acabou acontecendo é que estes povos muitas vezes se levantavam e dominavam uma ou mais tribos de Israel. Devemos ter em conta que nesse período Israel não estava organizado como uma nação. Não eram 12 tribos coesas, mas era como se fosse uma federação de tribos mais ou menos autônomas. Todos se consideravam israelitas, estavam unidos pela mesma fé, unidos também pelo mesmo propósito, porém não tinham uma liderança central. Por isso, a maioria dos juízes, eles não foram juízes sobre todo Israel, senão sobre algumas das tribos, uma ou mais tribos a cada juiz. Então, tenha isso em mente. Eles funcionaram como líderes militares que libertavam Israel dos seus inimigos, tanto os que permaneceram na terra e que, como eu disse, se levantavam contra Israel,
como também inimigos que vieram de terras ao redor de Canaã, ao redor da Palestina. A característica principal deste livro de Juízes é que ele se refere a um período da história de Israel em que, segundo o próprio livro de Juízes diz, em várias passagens, especialmente no capítulo 17, versículo 6, e do capítulo 21, 25, cada um fazia o que achava mais certo. Esse é um problema que nós enfrentamos hoje também, que cada pessoa tem a sua própria verdade, cada um faz aquilo que acha mais certo. É como se a verdade fosse relativa, não é? Tem gente que afirma não existe verdade absoluta, só que ao afirmar isso a pessoa já declarou uma verdade absoluta. Mas muita gente vive por esse padrão de que não é uma verdade absoluta, então cada um pode fazer o que achar que é mais certo. A minha verdade é diferente da sua verdade, mas ambas as verdades são boas. Quanto que a palavra de Deus estabelece que há uma só verdade, e esta verdade procede de Deus. E se nós não nos conformamos à verdade da palavra de Deus, nós não estamos dentro da vontade de Deus. O tempo de Juízes foi assim, cada um fazia o que achava mais certo, cada um achava que isso era bom, que aquilo era bom, e cada um fazia o que queria. Como não havia também uma autoridade central para governar o povo e para comunicar a palavra de Deus, você vê que no livro de Juízes muitas barbaridades foram feitas, muitos pecados foram cometidos, porque o povo não tinha uma direção, o povo não tinha um ensino consistente da palavra de Deus. E isso levou grande parte dos israelitas a se desviar. Depois nós entraremos em alguns detalhes, mas, de um modo geral, podemos dizer que o livro de Juízes, ele reflete um círculo vicioso, um padrão, um ciclo de pecado e idolatria. Depois, por causa disso, o povo é escravizado ou oprimido pelos seus inimigos. Aí o povo clama ao Senhor, pede perdão, Deus levanta um juiz e Israel é libertado. Israel serve ao Senhor e logo depois volta a pecar. Vou mostrar para você num gráfico para que você possa entender melhor este conceito. Vejamos o círculo vicioso que se encontra em Juízes. Começando no topo, vemos que Israel serve ao Senhor. Porém, influenciado pelas nações que permaneceram na terra ou por nações vizinhas, Israel cai em pecado e idolatria, afastando-se de Deus. Consequentemente, Israel é oprimido por seus inimigos. Após algum tempo, que pode ser anos ou até décadas, Israel clama ao Senhor por livramento, por libertação. Deus levanta um juiz. Este juiz combate os inimigos de Israel e os derrota. Israel é libertado e passa a viver em paz, e por algum tempo Israel serve ao Senhor, até que o ciclo começa a se repetir. E vemos isto pelo menos 12 vezes no livro de Juízes, conforme o número de juízes que encontramos aí. Quais foram os juízes de Israel e de quais opressores eles libertaram o povo? O primeiro juiz foi Otniel, também chamado em algumas versões de Otoniel. Israel havia estado sob a opressão dos mesopotâmios por 8 anos, quando Otniel foi levantado por Deus para libertar Israel. E após a libertação, ele julgou Israel por 40 anos. O segundo juiz foi Eude. Eude libertou Israel da opressão do rei Eglon de Moabe. Eude matou Eglon, foi à guerra contra Moabe e foi vitorioso e julgou Israel por 80 anos.
Terceiro foi Xangar. Xangar matou 600 filisteus e, após a libertação, ele julgou Israel por um número indefinido de anos. O livro de Juízes não menciona quanto tempo durou o seu juizado. A próxima foi Débora, ou poderíamos talvez dizer Débora e Baraque. Após 20 anos de opressão pelo rei Jabim de Canaã, Débora convenceu Baraque a atacar e Baraque foi vitorioso, sendo que Débora foi juíza em Israel por 40 anos. É possível que Baraque tenha sido um co-juiz, mas disso não temos certeza. O próximo juiz muito conhecido de nós foi Gideão. Após 7 anos de opressão pelos midianitas, Gideão derrotou os midianitas com apenas 300 homens, usando trombetas e vasos ou jarros. Gideão julgou o povo por 40 anos. Depois de Gideão, o juiz foi Tola, filho de Puá, da tribo de Sacar. Ele vivia em Efraim. Não sabemos qual era o opressor de Israel naquele tempo. Porém, sabemos que Tola foi juiz por 23 anos. A seguir, o juiz foi Jair, um homem de Gileade. Gileade ficava do outro lado do Rio Jordão, onde se haviam estabelecido as 2 tribos e meia. Esse homem, Jair, tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades em Gileade. Não sabemos quem foi o inimigo do qual ele libertou Israel, mas sabemos que ele julgou Israel por 22 anos. Mais tarde veio Jeftá, que após 18 anos de opressão pelos amonitas, libertou Israel após ter feito um voto ao Senhor. Jeftá foi juiz em Israel por 6 anos. Depois, o próximo foi Ibsã. Ibsã era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Também não sabemos quem foi o opressor de Israel nesse período, mas sabemos que Ibsã foi juiz por 7 anos. Mais tarde veio Elon, que era da tribo de Zebulon. Também não sabemos quem era o opressor de Israel, porém sabemos que Elon foi juiz por 10 anos. Mais tarde veio Abdon. Abdon era filho de Hilel, tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Não sabemos qual era o opressor, mas sabemos que ele exerceu o juizado por 8 anos. E o último juiz, que é talvez o mais conhecido de todos nós, foi Sansão, um nazireu com força sobre-humana. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada e mais tarde destruiu um templo filisteu. Sansão foi juiz em Israel por 20 anos. O que é um nazireu? Nazireu era um homem consagrado a Deus desde o seu nascimento. Entre outras características, o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia comer uvas, nem tomar bebida fermentada da uva, como o vinho. No caso de Sansão especificamente, o seu cabelo também era um símbolo, ou representava sua força sobre-humana que lhe foi dada por Deus. Por isso Deus lhe ordenou que não cortasse o cabelo, pois se ele o fizesse, perderia sua força. Para encerrar nosso estudo hoje, quero mais uma vez chamar sua atenção para o fato de que há um grande paralelo entre o tempo dos juízes e o tempo que nós estamos vivendo. Juízes 21, 25 diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Exatamente o que nós estamos vivendo hoje, que cada pessoa faz o que lhe parece certo, cada um tem a sua verdade e às vezes até os cristãos se deixam levar por essa filosofia de que eu tenho minha verdade, você tem sua verdade. Porém, nós sabemos que, como cristãos, a verdade, a fonte da verdade é a palavra de Deus.
E se somos cristãos, devemos ser comprometidos com esta verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra verdade, senão a verdade de Deus, senão a verdade de Jesus. Embora alguns queiram afirmar sua própria verdade, nós como cristãos precisamos nos lembrar disso. E para que conheçamos a verdade, precisamos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, estudar as Escrituras, amar as Escrituras e vivê-las. Que Deus nos abençoe e nós possamos fazê-lo. Gostaria de orar com você agora. Pai, abençoa cada um dos nossos espectadores que está assistindo este vídeo, ouvindo o podcast. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção para que sejamos homens e mulheres comprometidos com a verdade da tua palavra e que possamos vivê-la, que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador, ou se já o fez no passado, mas por algum motivo se afastou dele, gostaria de orar com você agora. Repita comigo esta oração dizendo: Senhor Jesus, reconheço que tenho andado longe de ti. Perdoa-me os meus pecados e me recebe neste momento no teu rebanho, na tua família, e ajuda-me a viver pela tua verdade, que é a tua palavra. Em teu nome, Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. Espero que você possa novamente estar com a gente neste domingo, às 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília, que é o nosso culto, domingo. E também terça e quinta-feira que vem segue a nossa célula virtual e o estudo bíblico virtual com a continuação do livro de Juízes. Esteja com a gente. Os horários são 7h30 da noite, 11h30 da noite, horário de Brasília, mas você também pode assistir em qualquer momento e que tenha tempo. E também pode nos ouvir nos podcasts da Bíblia, que estão em várias plataformas, como Spotify, Deezer, Apple, Google, etc. E Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por este estudo, também compartilhe com seus amigos do Facebook e também do YouTube, ou ainda de outras plataformas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti.
ti, meu rei, meu Deus, de ti,